Boa tarde, turma. Tudo bem? Espero que estejam bem, espero que tenham ido bem na prova, né, de Direito Internacional que fizeram semana passada. Hoje iremos falar sobre organizações internacionais, beleza? Lembrem que eu disse nas revisões passadas que organizações internacionais são sujeitos, né, do direito internacional, são sujeitos que agem ativamente, que estão ativamente, né, presentes na sociedade internacional, na comunidade internacional, e por isso merecem destaque, merecem essa aula 4 inteira para organizações internacionais, tá? Primeiro, explicarei sobre uma breve introdução, né, e depois falarei mais das organizações internacionais em espécie mesmo, né? ONU, OIT, Mercosul, tá? E por hoje acho que vai dar tempo só de falar até ONU, tá? Mas a gente retoma sobre o assunto a partir da revisão, da próxima revisão, beleza? Gente, como uma breve introdução aqui, é muito importante dizer que a primeira organização internacional foi a Liga das Nações. Lembrem que eu disse que a Liga das Nações ela foi substituída pela ONU, né? Nas revisões passadas eu cheguei a comentar que que o grande objetivo da Liga das Nações era evitar um conflito armado. Só que não cumpriu com seu objetivo, porque a Segunda Guerra Mundial explodiu e a Liga das Nações simplesmente faliu, porque seu objetivo não foi atingido, tá? Seus dispositivos de lei os seus dispositivos de lei foram infringidos, né? Portanto, acabou falindo e acabou sendo substituída posteriormente pela ONU em 1945. Beleza? Mas lembrem-se que a primeira organização internacional foi a Liga das Nações, tá? Gente, algumas pessoas confundem, né, organizações internacionais com ONGs, beleza? Lembre-se que ONGs, né, as organizações não governamentais, elas são singelos atores do direito internacional. Elas atuam na sociedade internacional, entretanto, elas não são sujeitos, tá? Sujeito, quem ocupa o posto de sujeito são estados, organizações internacionais, lembrem que eu disse nas revisões passadas, beleza? Portanto, enquanto organizações internacionais elas atuam como sujeitos do direito internacional, elas estão equiparadas aos estados, aos países. As organizações não governamentais, né, que são as ONGs, elas não são equiparadas aos estados, aos países, às organizações internacionais, tá? Elas apenas atuam, elas são atores, tá? Atores ativos. Muitas ONGs são ativas, né? Cruz Vermelha, tal. Entretanto, não são sujeitos, não ocupam esse grau de importância na sociedade internacional, tá? Outro ponto importante aqui a se falar, nesse contexto introdutório, seria que as organizações internacionais elas não são submissas a um Estado. Lembrem-se que eu disse que estão em pé de igualdade com os Estados. Por quê? Porque são sujeitos internacionais. Portanto, elas não podem ser comandadas por algum país, tá? Embora isso pareça meio, embora isso pareça engraçado, né? Porque obviamente alguns países dominam, alguns países controlam as organizações internacionais, principalmente os mais desenvolvidos, como Estados Unidos, China, mas em tese, né, a princípio, né, não era para ter um comandante, tá? Então, lembrem-se disso, e se perguntar na prova, coloquem que não há um comandante, beleza? Porque, a princípio, em tese, não pode haver esse comandante. Um país, um Estado, ele não pode controlar, tá? Portanto, as organizações internacionais, por serem sujeitos do direito internacional, elas estão em pé de igualdade com esses países. Logo, elas não podem ser controladas, elas não podem ser submissas ou vinculadas a nenhum Estado, a nenhum país, beleza? Bom, existe um conceito aqui, um conceito doutrinário, tá? Que é do Valério Mazzuoli, que eu vou ler aqui com vocês. Nada mais é do que associação de estados estabelecida por meio de tratado, possuindo constituição e órgãos comuns e tendo personalidade legal autônoma, distinta da dos estados-membros. Gente, vamos começar aqui por isso aqui, estabelecida por meio de tratado. Portanto, para que uma organização internacional ela passe a existir, ela deve ser criada por meio de um tratado assinado por alguns países, em que pese ela não seja submetida, em que pese ela não seja submissa ou vinculada a qualquer país, ela é criada pela assinatura desses através de um tratado, beleza? Então é importante a gente saber desse conceito, tá? Que ela é estabelecida por meio de tratado. Ela é uma associação de estados, mas nenhum deles comanda, tá? Não há um comandante. Embora ela seja uma associação desses estados, tá? Ela não é submissa ou vinculada a esses estados, tá? Lembrem-se disso, beleza? Aqui,
personalidade legal autônoma, distinta da dos Estados-membros. Portanto, lembrem que eu disse que, como são sujeitos, estão em pé de igualdade, tá? Com os países, os estados. Portanto, as organizações internacionais, elas vão ter personalidade legal autônoma, tá? E por isso distinta dos Estados-membros. Beleza? Existe uma classificação doutrinária aqui, também feita pelo Valério Mazzuoli, tá? Que vai subdividir, né, essas organizações internacionais. Essas organizações internacionais, elas podem ser subdivididas em organizações internacionais de vocação universal, organizações internacionais especializadas de vocação universal, ou seja, continuam sendo de vocação universal, mas especializadas, tratam de um determinado assunto, tá? Ou organizações internacionais de vocação regional, tá? O que seriam, né, organizações internacionais de vocação universal? Seria aquela organização que não trata de um assunto específico, beleza? Mas que abrange o mundo inteiro, abrange o nosso planeta Terra inteiro, tá? Portanto, existe apenas uma organização internacional de vocação universal, que é a ONU, beleza? Então aqui, ó, tá até errado, não são organizações, e sim organização internacional, porque existe uma, tá? De vocação universal. Por que vocação universal? Porque ela abrange todo o planeta, tá? E ela não é especializada, como a de baixo aqui, porque ela vai tratar de indeterminados assuntos, de diversos assuntos, beleza? Ao contrário da B aqui, tá? Que são organizações internacionais especializadas. Portanto, elas vão tratar de determinados assuntos, tá? Mas elas são de vocação universal. Por quê? Porque elas vão incluir todo o mundo, todos os sujeitos, tá? Do direito internacional, beleza? Um exemplo clássico é a OMS, ou a OIT, né? Organização Internacional do Trabalho, a OMS, Organização Mundial da Saúde, tá? Por quê? Porque são especializadas. A Organização Mundial da Saúde, ela trata especificamente da saúde, mas ela é de vocação universal porque abrange o mundo inteiro. Ela vai tratar da saúde no mundo inteiro, beleza? Portanto, especializada, de vocação universal. Agora, o que seria organizações internacionais de vocação regional? Gente, seriam organizações internacionais que elas não vão tratar de determinados assuntos, elas vão tratar sobre vários assuntos, mas elas focarão em determinada região, em determinada área, tá? Um exemplo clássico aqui, ó, Mercosul, tá? O Mercosul é uma organização internacional de vocação regional. Por quê? Porque o Mercosul, ele vai tratar sobre indeterminados assuntos, sobre diversas temáticas, tá? Mas de vocação regional, não abrange o mundo inteiro. Vai incluir apenas os países que estão inseridos no Mercosul, principalmente aqui no Cone Sul, né? Uruguai, Argentina, Brasil, beleza? A gente vai estudar mais à frente também o Mercosul, tá? Todas as suas sistemáticas, suas características, tá? Primeiramente, então, vamos começar estudando pela Organização Internacional de Vocação Universal. Como eu disse, a única existente é a ONU, tá? Gente, o principal objetivo da ONU, o intuito da criação da ONU foi manter a paz e a segurança global. Lembrem que eu disse que ela substitui a Liga das Nações, tá? A Liga das Nações tinha esse objetivo de manter a paz, tá? A ONU também tem esse objetivo, tá? De manter a paz e a segurança global. Ela substitui a Liga das Nações, tá? E essa é a principal missão da ONU, tá? Ainda que, opinião pessoal, eu acho também que a ONU não vai ser suficiente para segurar um conflito armado no mundo, mas a priori, né, a princípio, a sua missão é essa, manter a paz e a segurança global, beleza? É interessante dizer que a ONU, ela vai se manter com uma contribuição, tá? Uma contribuição de capital, né? Dos países, de seus membros, dos estados que fazem parte da ONU, beleza? Então, cada membro vai contribuir, né, com um orçamento, tá? E para que a ONU ela possa ser sustentada, beleza? Gente, é interessante falar que a ONU ela vai ser baseada, tá? Legalmente, quando se diz legal, em dispositivos de lei, beleza? Existe como se fosse um código, né? Um código da ONU que chama-se Carta da ONU, tá? Beleza? E a Carta da ONU ela vai estabelecer os artigos, tá? As regras, os dispositivos que os membros devem seguir, tá? Que a ONU deve seguir também na condução de todos os seus membros, dos demais países, tá? É composta por 111 artigos, tá? E nessa Carta da ONU há um preâmbulo, e nesse preâmbulo logo vai estar, assim como todo tratado, né? Logo vai estar estabelecido a necessidade, o objetivo, né? Que é a necessidade de manter a paz e a segurança global, beleza? Existem 111 artigos, tá? Nessa base legal, que é a Carta da ONU, tá?
Lembrem-se que a ONU ela é composta por 123 países, ou seja, 193, perdão, 193 membros, tá? E esses membros eles se subdividem-se em originários e eleitos. Então, há membros originários, que foram aqueles que assinaram logo quando o tratado foi criado, né? Que ele foi assinado na chamada Conferência de São Francisco, tá? Lembre-se que a conferência ela foi destinada justamente para que esse tratado fosse assinado para a criação da ONU, tá? Em 1945. Então, esses 51 países que assinaram, que ratificaram esse tratado, né, de criação da ONU na Conferência de São Francisco, são conhecidos como membros originários, tá? Em contrapartida, há membros eleitos, beleza? Os membros eleitos, eles vão ser admitidos pela Assembleia Geral, né? Que a gente vai estudar mais à frente também, que é o principal órgão, né, da ONU. E esses membros eleitos, eles são conhecidos como amantes da paz, tá? São aqueles membros que não assinaram o tratado em si, beleza? Mas eles fizeram questão de fazer parte da ONU, aceitando as obrigações contidas na carta, tá? Aceitando que vão se submeter às obrigações impostas pela Carta da ONU. Por isso, eles são amantes da paz, porque eles vão contribuir com a missão da ONU, que é manter a paz e a segurança global. Beleza? É interessante dizer que esses membros eleitos, por eles não serem membros originários, que assinaram lá no começo, eles vão passar por um processo de admissibilidade, tá? Esse processo vai ser o seguinte, tá? Eles vão apresentar, né, o seu intuito de participar ao Conselho de Segurança, que a gente vai estudar mais à frente também, que é um órgão composto por apenas alguns países, tá? Logo, em seguida, o Conselho de Segurança vai apresentar, né, vai recomendar esse país à Assembleia Geral, que é o órgão principal, o maior órgão, onde todos os membros fazem parte, tá? Portanto, o Conselho de Segurança vai falar para a Assembleia Geral o seguinte, ó, tal país está interessado em fazer parte da ONU. Portanto, estou recomendando aqui ele e vocês votem aí em plebiscito tal para que esse país seja admitido ou não. Caso a maioria da Assembleia Geral vote a favor, obviamente esse país vai ser inserido na ONU, beleza? Então, os eleitos é um processo seletivo meio diferente, tá? Porque eles não são originários. Lembrem-se que originários são aqueles que primeiramente assinaram, né? Que primeiro assinaram na Conferência de São Francisco o tratado que criou a ONU em 1945. Beleza? Tá? Agora, gente, a gente vai falar sobre uma suspensão. Sim, é possível a suspensão de um membro, tá, da ONU, beleza? É possível caso haja essa violação persistente à carta, né? Caso esse país viole persistentemente, né, os dispositivos expressos nessa carta, que seria basicamente o código, né? A carta é basicamente o código da ONU, que vai apresentar as leis, as regras que devem ser seguidas, né? E em caso de violação persistente, ele pode ser suspenso, tá? Gente, não confundam suspensão com exclusão. A partir do momento que um membro ele é suspenso, ele ainda continua fazendo parte da ONU, ele ainda continua fazendo parte da organização internacional, né? Portanto, ele não vai ser excluído, ele apenas vai ser suspenso, tá? Ainda faz parte, mas suspenso, não vai participar da Assembleia, portanto não vai ter poder de voto na Assembleia. Beleza? Que a gente vai entender mais ou menos a dinâmica da Assembleia daqui a pouco, tá? Para que haja suspensão, é necessária a concordância do Conselho de Segurança. Lembre que o Conselho de Segurança é um órgão, que eu também vou explicar mais à frente, tá? Composto por alguns países que eles vão falar ou não se aquele membro deve ser excluído, tá? Portanto, eles vão emitir um parecer favorável, né, à exclusão, não, à suspensão. Portanto, se algum membro está para ser suspenso, vai ser suspenso caso o Conselho de Segurança forneça parecer favorável a essa suspensão. Beleza? Outro motivo aqui de suspensão é a falta, né, ou o atraso reiterado dessas contribuições financeiras que eu disse no começo, tá? Lembre-se que os membros eles devem contribuir financeiramente para que a ONU ela possa ser mantida. Portanto, a falta ou o atraso dessas contribuições financeiras desses membros podem acarretar a suspensão, tá? Óbvio que aqui vai ser levado em consideração toda a proporcionalidade, né, dos países que são ricos, dos países que são pobres. Portanto, vai ser usado toda a proporcionalidade para que a suspensão ocorra. Beleza? Tá? Aqui eu botei uma observação, tá? O membro que houver violado persistentemente os princípios da carta, né? Ele poderá ser expulso. Agora sim, não suspenso, mas ele poderá ser expulso. Portanto, caso o Conselho de Segurança recomende a expulsão, né, o membro poderá ser expulso. Aí se difere, né, a expulsão da suspensão. Suspensão, basicamente, você está suspenso, mas você continua fazendo parte, como eu disse. Já a expulsão, não, você não faz mais parte da ONU.
Lembre-se que isso é muito difícil de acontecer, tá? Existem 196 países no mundo inteiro e 193 fazem parte da ONU. Portanto, isso é de maneira extremamente excepcional, beleza? Mas poderá ser expulso, tá? Pela Assembleia Geral, que é o órgão máximo, beleza? Mediante recomendação do Conselho de Segurança, que é aquele órgão que eu falei que cuida da segurança da ONU, beleza? Composto apenas por alguns países que a gente vai ver mais à frente, tá? Agora, ainda bem, vamos falar sobre os órgãos, né? Bom, o primeiro dos órgãos é o mais importante, tá? É a Assembleia Geral, tá? A Assembleia Geral, gente, fazem parte da Assembleia Geral todos os membros da organização. Portanto, os 193 países que fazem parte da ONU, esses 193 países vão fazer parte desse órgão, né? Que é a Assembleia Geral, beleza? Eles vão ter poder de voto. Então, cada país vai ter um voto na Assembleia Geral, tá? Nos plebiscitos impostos da Assembleia Geral, beleza? É interessante a gente dizer também que a Assembleia Geral, embora cada país tenha um voto, portanto, o membro é o país, mas pode haver representantes desse país na Assembleia Geral, ainda, né, que vai valer apenas um voto, mas pode ter representantes, tá? E seriam máximo 5 representantes. Portanto, o Brasil, por exemplo, o Brasil é um membro da Assembleia Geral, obviamente, faz parte da ONU. Logo, o Brasil vale por um voto. O voto do Brasil é um voto, voto uno, tá? Mas poderá haver 5 representantes, no máximo 5 representantes na Assembleia Geral, beleza? 5 representantes brasileiros, óbvio, na Assembleia Geral, tá? É interessante dizer que as sessões ordinárias, né, que são aquelas feitas uma vez por ano, beleza? Que são comum, todo ano vai ter, tá? E também sessões extraordinárias. Então, em contrapartida, né, há sessões que não são comuns, que são incomuns, né, que são as extraordinárias, tá? Que elas são convocadas em determinadas circunstâncias. Ah, tá vendo tal conflito no mundo ali. Então, vamos convocar uma sessão extraordinária da Assembleia Geral para que a gente possa colocar certa pauta em votação, beleza? Portanto, as sessões extraordinárias são convocadas de maneira incomum, beleza? Lembre-se que elas são convocadas pelo secretário-geral, tá? O secretário-geral, gente, é um secretário maior, o secretário máximo, né? Da parte administrativa da ONU. A gente vai ver mais à frente também quem é o secretário-geral, beleza? E a sua importância a gente vai entender também. Ele vai convocar a pedido do Conselho de Segurança, beleza? Portanto, a partir do pedido do Conselho de Segurança ou da maioria dos Estados-membros, tá? Portanto, se a maioria dos Estados-membros, né, da ONU, ou se o Conselho de Segurança, que é aquele órgão que eu falei, composto por apenas alguns países, pedir para o secretário-geral convocar uma sessão extraordinária, o secretário-geral vai convocar e os países vão ser obrigados a se reunir para votar aquela pauta, né, que está imposta ali, beleza? Lembre-se, convocada pelo secretário-geral, a pedido do Conselho de Segurança ou da maioria dos Estados-membros, tá? A maioria dos Estados-membros é mais da metade de 193. Não sei quanto é o cálculo aqui, mas é mais da metade de 193. Beleza? Gente, lembrem-se que eu disse que pode haver suspensão em caso de atraso ou falta de pagamento, né? Ainda que não haja suspensão, o membro que tiver em atraso no pagamento, né, ou na contribuição financeira, né, ele não vai votar na Assembleia, tá? Ele deixará de ter voto. Isso é feito, né, como uma sanção, uma imposição para que ele pague, né? Beleza? Mas isso só vai ocorrer se o total de suas contribuições atrasadas for mais do que as contribuições de 2 anos. Portanto, gente, se ele não paga há 2 anos a contribuição, se ele ficar sem pagar 2 anos a contribuição que ele deve, automaticamente ele não vai ter direito a voto na Assembleia, beleza? Guardem assim, 2 anos anteriores completos, ele vai perder o direito de voto, beleza? Entretanto, a Assembleia poderá permitir que o referido membro vote, né? Caso fique provado que a falta é devida às condições independentes de sua vontade. Portanto, gente, se esse país falar, eu estou há 2 anos sem pagar a contribuição, mas eu não estou pagando por conta disso, e é contra a minha vontade, porque por vontade eu estaria pagando, mas aconteceu isso, e por isso eu não estou pagando, tá? Aí sim a Assembleia ela poderá permitir que esse membro vote, caso justifique, tá? Justifique e prove que aquela falta de pagamento é independente de sua vontade, está indo contra a sua vontade, beleza? Aí sim poderá votar, beleza? Na Assembleia Geral, é claro. Agora, falar sobre o Conselho de Segurança, tá? O Conselho de Segurança é o órgão mais controvertido, né,
da ONU. É o órgão mais, é a famosa panelinha mundial, faz parte do Conselho de Segurança, tá? O Conselho de Segurança, basicamente, gente, embora, né, as organizações internacionais elas não são submetidas a nenhum Estado, mas obviamente os membros do Conselho de Segurança são os países que mandam, né? Mandam entre aspas, que mandam na ONU. Beleza? Tá? Ele foi criado em 1963 e ele é composto por 15 membros, gente. 5 permanentes, que não saem nem a pau, tá? Esses cinco membros permanentes, eles vão ficar ali para sempre, é vitalício, tá? E, né, e 10 membros são eleitos pela Assembleia Geral, beleza? Gente, é interessante dizer que o Brasil não faz parte desses cinco membros permanentes, tá? Que não saem de maneira alguma. Mas o sonho do presidente Lula, né? O sonho do corpo diplomático brasileiro é que o Brasil faça parte desses 5 permanentes, tá? Pode ser que mude, pode ser que mude a carta, né? A carta da ONU, né? Que estabelece isso. Os 5 permanentes são esses. Mas pode ser que mude. Eu acho difícil, tá? Porque esses 5 permanentes são muito poderosos e, enfim, é muito difícil. Mas o sonho do Brasil, do corpo diplomático brasileiro, né? Do Ministério das Relações Exteriores, é que o Brasil faça parte desses permanentes, beleza? Bom, os 5 permanentes são China, Estados Unidos, França, Reino Unido e Rússia. Legal que ninguém concorda com ninguém aqui, né? Então, os 5 permanentes são esses, os mais poderosos, né? Que são aqueles que mandam e desmandam na ONU. Essa é a verdade, beleza? Portanto, os cinco membros permanentes no Conselho de Segurança da ONU são China, Estados Unidos, França, Reino Unido e Rússia. Gente, a China e os Estados Unidos, o motivo é óbvio, né? A China é um grande império, né? Um império, sempre foi um império milenar, muito poderoso e nunca caiu, tá? Por mais passaram por diversos momentos de crise, na época do Mao Tse Tung e tal, mas a China nunca caiu, nunca deixou de ser potência, né? Então, assim, é imprescindível que a China, ainda mais o papel super atuante agora, é o país, talvez, daqui a alguns tempos, vai ser o país mais, talvez não, com certeza vai ser o país mais influente no mundo, tá? Já está ultrapassando os Estados Unidos nisso. É a maior potência econômica, né, do mundo hoje em dia, a China. Portanto, não há de se falar em China fora desses 5 permanentes, tá? Obviamente, a China é um dos 5 permanentes. Os Estados Unidos é óbvio, né? Os Estados Unidos foi a grande superpotência após 1945, né? Que surgiu, portanto, não há de se falar em Estados Unidos fora também dos 5 permanentes, tá? A França é por todo um poder histórico. A França foi muito poderosa na época das grandes navegações, na época das colonizações. A França colonizou muita terra africana e tal. Portanto, a França também já teve, embora hoje a França não seja mais tão atuante, assim, não seja mais tão influente, né? Ela, por sua importância histórica, ela faz parte dos 5 permanentes. Tá? O Reino Unido é óbvio também, por sua importância histórica, e até hoje é um país muito influente. E a Rússia também, por ter sido um grande império, né? Pela sua extensão territorial, pelo seu poder, né? Então, a Rússia também não há de falar em Rússia fora dos 5 permanentes. Gente, existem, além dos 5 permanentes, né, dos membros 5 permanentes, existem os 10 que são eleitos pela Assembleia Geral, tá? Eles são eleitos e fazem parte do Conselho de Segurança por um prazo de 2 anos, tá? Não há a reeleição, tá? Portanto, cada membro ali, né, cada membro desses 10 eleitos, eles vão ter direito a um voto no Conselho de Segurança, beleza? E eles são alternados, tá? Então, 2 anos, sai 5 e fica 5. Depois de 2 anos sai 5 e entra 5. E assim eles vão se dividindo em 5, 5, 5, 5, tá? Mas cada um vai ter 2 anos, beleza? Lembrem-se que aqui a eleição desses 10 rotativos, desses 10 membros do Conselho de Segurança rotativo, é igual à do Senado, lembra-se, né? Que são eleitos 3 senadores, tal. Quer dizer, 3 senadores não, um ano é eleito 1 e o outro é eleito 2, né? Para que assim tenha 3 senadores, né? Então, numa eleição vai ser eleito 1, na outra 2, numa eleição vai ser eleito 1, na outra 2. Aqui é igual, uma eleição vai ser eleito 5, a Assembleia Geral vai eleger 5, que vão ficar por 2 anos junto com os outros que foram eleitos e tal, e assim vai mandatos de biênios, beleza? Portanto, mas isso não é o mais importante, lembrem-se que existem 5 membros permanentes no Conselho de Segurança e 10 são rotativos, que são eleitos pela Assembleia Geral, tá? Gente, esse órgão é o órgão de poder que eu disse, né? E ele pode adotar decisões que vão vincular os estados da ONU, tá? Que vão vincular os países que fazem parte da ONU, tá?
Quando se fala numa ONU intervir militarmente em algum lugar do mundo, tá? É esse órgão, é o Conselho de Segurança, que vai autorizar essa intervenção militar, beleza? Ou autorizar a execução, né, de alguma coisa, de alguma medida altamente importante, beleza? Portanto, esse órgão ele vai autorizar, né, as operações militares que vão manter a paz, né, ou as missões políticas internacionais de alta importância, tá? Lembre-se, 5 integrantes físicos, Estados Unidos, China, Rússia, França, Reino Unido, e 10 integrantes rotativos, tá? Gente, é interessante dizer que até 2023 o Brasil fez parte, tá? O Brasil fez parte até 2023 desse Conselho de Segurança, beleza? Mas, dia 1º de janeiro de 2024, né, o Brasil deixou de fazer parte desse Conselho de Segurança, tá? E foi substituído. Fazia parte até 2023, Albânia, Brasil, Emirados Árabes Unidos, Gabão e Gana. E foi, né, e aí foi substituído, tá? Pela Argélia, Guiana, Serra Leoa, Eslovênia e Coreia do Sul. Então, portanto, lembre-se que esses rotativos, eles vão ter poder de voto no Conselho de Segurança, mas eles não são físicos, então o que importa é o físico, tá? Gente, sobre as reuniões e decisões, tá? É interessante a gente subdividir, né, essas decisões, as reuniões do Conselho de Segurança, há duas hipóteses. Hipóteses de quando estarão sendo resolvidas questões de maior relevância e quando estarão sendo resolvidas questões de menor relevância, tá? Quando for estar sendo resolvidas questão de maior relevância, é interessante que 9 dos 15 membros votem a favor. E dentro desses 9 votos, né, haja o voto favorável dos cinco membros fixos, né, que são Estados Unidos, China, Rússia, Reino Unido e França, tá? Então, esses 5 fixos devem votar a favor. E deve haver 9 dos 15 membros devem votar a favor de questões, quando se falar em questão de maior relevância. Quando for de menor importância, mas que ainda assim de competência do Conselho de Segurança, é necessário somente 9 votos favoráveis, tá? Gente, entretanto, isso aqui é história para inglês ver, tá? Por quê? Porque os 5 membros fixos, né, aqueles mais importantes que eu disse, repetindo mais uma vez, China, Estados Unidos, Rússia, Reino Unido e França, eles têm poder de veto. Portanto, caso eles votem contra alguma coisa, eles simplesmente vão vetar. Aquilo lá não vai ser feito, beleza? Portanto, para que qualquer medida seja tomada perante o Conselho de Segurança, é necessário que os 5 membros fixos votem a favor, tá? Por quê? Porque se votarem contra, beleza? Vai acontecer o quê? Poder de veto. Aquilo não vai acontecer, tá? Lembre agora, é fácil até de dar exemplo, na guerra entre Israel e Hamas, tal, no ataque à Palestina, que Israel está fazendo, existiu o cessar-fogo, aquele acordo de cessar-fogo, e os Estados Unidos votou contra. Como os Estados Unidos votou contra, não ocorreu o cessar-fogo. Por quê? Os Estados Unidos é aliado de Israel. Não é interessante para Israel o cessar-fogo. Portanto, não é interessante para os Estados Unidos o cessar-fogo. Isso é relação diplomática, gente. Então, os Estados Unidos votou contra. Automaticamente, exerceu seu poder de veto. Logicamente, não houve o cessar-fogo entre Israel e Hamas, tá? O Israel continuou atacando o território palestino, tá? Então, 5 membros têm poder de veto. Lembre-se disso. Isso normalmente cai na prova, tá? Vou até grifar aqui. Beleza? Gente, encerrando aqui o assunto sobre o Conselho de Segurança, agora vamos falar sobre sobre a Corte Internacional. Gente, a Corte Internacional é o órgão julgador, tá? É o órgão jurisdicional da ONU. Então, quando se está diante de algum conflito, quem vai julgar, quem vai julgar esse conflito, os culpados, né, os inocentes, tal, vai ser a Corte Internacional de Justiça, que é um órgão da ONU, beleza? Então, a Corte Internacional é um órgão, né, um órgão julgador que vai assegurar a controvérsia, a solução de controvérsias, de litígios entre os membros, tá? Sua origem deu-se em 1945, né, com a criação da ONU, tá? E ela é o principal órgão judicial da Organização das Nações Unidas, beleza? A sede da CIJ, né, a abreviação, né, da Corte Internacional de Justiça, ela fica no Palácio da Paz de Vredespaleis, né, na cidade de Haia, fica na Holanda, beleza? Então, portanto, o Palácio da Paz fica na Holanda e lá é a sede da Corte Internacional de Justiça, tá? Mais conhecido também como CIJ. Beleza? Gente, automaticamente, os membros, eles aceitaram tacitamente ser julgados, né, em casos de conflitos,
pela Corte Internacional de Justiça, tá? Por quê? Porque a aceitação ela é tácita. A partir do momento que o membro ele ingressa na ONU, ele está aceitando tacitamente ser julgado, né, caso precise, caso for necessário, pela CIJ, beleza? Pela Corte Internacional de Justiça, tá? Gente, existem duas competências aqui da Corte Internacional de Justiça, tá? A competência consultiva e a competência contenciosa. Portanto, a Corte Internacional, ela não necessariamente vai resolver litígios, vai resolver conflitos, tá? Por quê? Porque existe a competência da CIJ, a competência consultiva, que vai ser nada mais são do que orientações, tá? Portanto, essa competência é porque a CIJ ela vai emitir pareceres orientadores para que conflitos sejam evitados. Portanto, quando se fala em competência consultiva, relacionem a objeto prévio, tá? A conselhos, orientação prévia, ou seja, antes da merda ser feita, né? Antes do litígio, tá? Portanto, competência consultiva é porque a CIJ ela tem competência para emitir pareceres que orientam certos estados de maneira prévia, tá? Antes de conflito, quando ainda não há o litígio, para que esse conflito não ocorra, beleza? A competência, agora sim, a mais comum é a competência contenciosa, beleza? Quando já há um conflito, quando já há um litígio instalado, a Corte Internacional de Justiça ela vai solucionar esse conflito, esse litígio, ela vai tomar medidas para que esse conflito seja solucionado. Obviamente não é perspicaz, né? Não é, não é muito, não é muito eficaz, né? A Corte Internacional de Justiça, mas a princípio ela tem a função, a competência consultiva e contenciosa, beleza? Por que não é muito eficiente, tá? Agora eu vou falar uma crítica, até botei aqui. A Corte Internacional de Justiça, gente, ela não tem caráter impositivo, ou seja, ela não pode impor aquela medida que ela está tomando, tá? Por quê? Lembrem-se da soberania, do princípio da soberania dos estados, lembrem-se disso. Cada estado tem soberania, portanto, ele não é obrigado a aceitar aquela medida, tá? Então, essa é a crítica. Portanto, a Corte Internacional de Justiça, ela é um órgão não tão eficaz, tá? Quando realmente se precisa dela, ela não vai conseguir adotar medidas suficientes para que aquele país ou aquele estado que esteja no conflito aceite, tá? Portanto, ela não tem caráter impositivo, tá? E essa é a grande crítica, né, à Corte Internacional de Justiça, beleza? Lembrando que ela pode ser provocada pela Assembleia Geral, pelo Conselho de Segurança, né? Ou pelo secretariado, né, que é o secretário-geral que eu disse, né? A gente vai ver até quem é o secretário mais à frente, tá? Mas, enfim, a Corte Nacional ela pode ser provocada, tá? Por esses três órgãos, né? Assembleia Geral, Secretariado e Conselho de Segurança, tá? Logicamente, ela não vai agir por si só, tá? Portanto, ela depende. Então, havendo algum conflito, para ela solucionar aquele conflito, para a Corte Nacional aplicar sanções, né? Ou outras coisas, né? Aquele país que ela considera julgado, culpado, ela não vai poder agir por si só, tá? Ela vai depender de uma provocação, de uma convocação, que pode ser feita pela Assembleia Geral, pelo Conselho de Segurança ou pelo secretário. Beleza? Ela é composta de 15 juízes eleitos, tá? E o mandato é de 9 anos, tá? E pode haver recondução, que seria a reeleição, né? E desses 15 juízes, não pode haver mais de um no mesmo país, beleza? Portanto, não pode haver 2 juízes brasileiros na Corte Internacional, tá? É um de cada país, beleza? Gente, é interessante lembrar aqui o artigo 1º do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, tá? A eleição ela se dará sem atenção à sua nacionalidade, entre pessoas que gozem de alta consideração moral e possuam as condições exigidas em seus respectivos países para o desempenho das mais altas funções judiciárias ou que sejam jurisconsultos de reconhecida competência de direito internacional. Portanto, gente, os países vão colocar à disposição aqueles juízes que são altamente competentes, isso é óbvio. Então, portanto, dos 15 juízes eleitos, né, que estão na Corte Internacional de Justiça, que estão julgando ali conflitos, soluções, gente, eles são altamente competentes, então não se pode duvidar da competência desses juízes, tá? Inclusive sobre, tal juiz foi parcial. Não, são muito competentes, é inadmissível se falar nisso, beleza? Portanto, os países, eles vão indicar pessoas para que sejam eleitas, né, na Corte Nacional, pessoas que gozem de alta consideração moral, né, e possuam, obviamente, as mais altas, as melhores condições exigidas para aquilo, fale várias línguas, poliglota, tal. Portanto, vão ser pessoas altamente competentes, beleza? É interessante dizer que essa corte, um desses juízes, né, que
inseridos na corte, vai ser o presidente da corte, e há também um vice-presidente, que são eleitos entre os próprios membros da comissão da Corte Internacional de Justiça, beleza? E esse presidente e esse vice-presidente serão eleitos por 3 anos, tá? E pode haver a reeleição, beleza? Então a própria corte vai escolher o presidente e o vice-presidente, que esse presidente e o vice-presidente, obviamente, eles serão juízes que fazem parte da corte, tá? Por 3 anos, passíveis de reeleição, beleza? Agora sim, sobre o secretário, né, que é o secretariado, né? O secretariado cuida das funções administrativas, gente, da ONU. Obviamente que a ONU existe milhares de funções administrativas na ONU. Então, portanto, é imprescindível um órgão que cuide somente das funções administrativas, tá? É comandado pelo secretário-geral, tá? O secretário-geral, ele é eleito pela Assembleia, tá? Ele é eleito por 5 anos, e ele pode ser reeleito, inclusive, tá? E o atual é o Antônio Guterres, tá? É um português, beleza? Portanto, o secretário-geral da ONU é um português, Antônio Guterres, e ele foi eleito em 2016, com mandato até 2021, mas como ele pode ser reeleito, ele foi reeleito, tá? Entenderam que ele estava fazendo um bom trabalho como secretário-geral, porque trata-se das funções administrativas, né, da organização. Portanto, ele foi reeleito em 2021 e o mandato dele vai até 2026. Beleza? Portanto, como eu disse, as funções são administrativas, então ele vai convocar reunião, assembleia, ele vai convocar o Conselho de Segurança para temas que envolvam manutenção da paz e segurança internacional. Portanto, está havendo conflito, está havendo uma ameaça à segurança global. O secretário-geral, né, que é o Antônio Guterres, o português, ele vai convocar o Conselho de Segurança ou a Assembleia Geral para que votem sobre o tema. Beleza? Gente, vou parar aqui, tá? Por hoje é só. A partir da revisão da semana que vem, nós iremos falar sobre organizações internacionais especializadas, tá? Ou seja, que tratam de determinados temas, tá? Então, finalizamos aqui as organizações internacionais gerais, né, que falam sobre tudo, de vocação universal, né, que abrange o mundo inteiro, beleza? E deixa eu sair aqui, né, que abrange o mundo inteiro. Terminamos e diz que é apenas a ONU, tá? E semana que vem a gente vai falar das especializadas, que tratam sobre determinados assuntos, tá? Gente, por hoje é só. Fico à disposição para dúvidas, tá? Para qualquer dúvida que tiverem, pode falar comigo e mandar mensagem no WhatsApp, beleza? Estou à disposição também na faculdade, tá? Pode me abordar em qualquer lugar, em qualquer momento para tirar dúvida, beleza? Grande abraço, boa semana a todos, tá? E é isso. Obrigadão pela atenção. Tchau, tchau.